Você acorda várias vezes à noite para ir ao banheiro ou sente que perdeu o controle da bexiga? Hoje eu vou te trazer chás que vão impedir que a tua bexiga continue solta e impedir os vazamentos noturnos, devolvendo a paz na hora de você dormir, e também você vai poder se movimentar sem aqueles escapes incômodos de urina. Deixa eu te contar de uma seguidora minha, que é a dona Marlene, de 68 anos, que não conseguia mais dormir bem. Ela acordava 3, 4, 5 vezes durante a noite e muitas vezes já tinha molhado toda a roupa. Isso começou a afetar o humor dela, começou a afetar a energia. Ela não queria mais sair de casa, até que ela me mandou um direct e eu indiquei esses chás e esse protocolo com os chás. E o resultado foi surpreendente. Em 20 dias ela já me mandou um direct respondendo: Rô, já melhorou 50% dos meus escapes à noite. Eu tô indo só uma vez ao banheiro. Hoje eu vou te explicar tudo isso com simplicidade e você vai entender como preparar esse chá, como tomar e por que ele funciona tão bem. Então presta atenção, porque se você usar da forma errada ou ignorar um detalhe importante, pode não funcionar tão bem. Por isso, fica atento até o final, porque cada parte desse vídeo importa para que o resultado apareça. E agora já me conta aqui nos comentários, qual é o teu maior problema? Escapes noturnos, quando você sai, tem que sair de absorvente, e para você, homem, é acordar durante várias vezes à noite, com aquela vontade de urinar, precisa ir várias vezes ao banheiro. Já compartilha a tua experiência aqui nos comentários. Sou Rosana Lara, eu sou farmacêutica há 25 anos, fiz doutorado em fitoterapia e pós-graduação com o Dr. Lair Ribeiro. Mas antes de eu te ensinar a fazer esse chá poderoso, eu adoro saber de onde você está me assistindo, qual é o nome da tua cidade. Eu moro aqui em Itajaí, Santa Catarina. E você? Sabia que urinar durante a noite, ter esses escapes, não é uma consequência natural da idade? Isso é uma ideia muito comum, né? Mas profundamente equivocada. O envelhecimento traz sim mudanças no corpo, isso é verdade. Mas isso não significa perder o controle total da bexiga. E se isso acontece, é porque o teu corpo está te pedindo ajuda. A bexiga, ela é um órgão muscular, então ela enche durante o dia de urina e quando chega a hora certa, ela envia sinais para que o corpo libere esse conteúdo. Mas para que isso aconteça de uma forma correta, ela precisa estar forte, saudável e bem coordenada com outros sistemas. Ela precisa trabalhar junto ali com o sistema nervoso, a musculatura precisa estar bem fortalecida. E se tem falhas nesse processo, começam os escapes de urina, principalmente à noite. Alguns fatores, eles contribuem para que a bexiga perca essa força, e o mais comum é o enfraquecimento do assoalho pélvico, que são os músculos responsáveis por sustentar a bexiga, e os órgãos ao redor. Nas mulheres, esse enfraquecimento ele pode ser consequência de partos forçados, menopausa e constipação intestinal nos homens, e também está ligado a um aumento da próstata e falta de exercícios físicos. Outro fator importante é a inflamação. Quando a bexiga está irritada, seja por causa aí de uma infecção, ou uso de medicamentos, ou uma alimentação altamente inflamatória, ela se torna muito mais sensível e vai perdendo a capacidade de segurar a urina por mais tempo. Então isso vai gerando uma urgência e muitas vezes vazamentos involuntários durante o sono. Agora imagina você dirigindo um carro com o freio totalmente solto e a qualquer momento ele pode descer ladeira abaixo. Assim funciona o nosso corpo quando a bexiga está sem controle. E o comando de parar, ele se perde. E o pior, você nem sempre consegue perceber quando esse acidente vai acontecer.
Agora, isso vai gerando insegurança, vergonha, isolamento social. Por isso, se você sente que a tua bexiga aí anda sem freio, não aceita isso como algo normal da idade. O corpo ele está te avisando que algo precisa ser ajustado. E com as escolhas certas, é possível sim recuperar esse controle, diminuir os vazamentos e voltar a ter sono de noites tranquilas. Hoje eu quero que você entenda junto comigo o que pode estar irritando a tua bexiga, o que pode estar agravando esse quadro e como você pode melhorar ainda hoje. Sabia que a alimentação tem um impacto direto no funcionamento da bexiga? Embora muitas pessoas elas não fazem essa associação de imediato com o que come ou com o que toma diariamente, isso, dependendo do que você come ou ingere, vai estar aí prejudicando esse órgão tão importante. A bexiga ela é sensível a certos alimentos que agem como agressores mesmo, irritando a parede interna da bexiga e provocando contrações involuntárias. Então, certos alimentos, certas bebidas que você toma aí todos os dias, elas podem irritar a tua bexiga e causar essas contrações involuntárias que vão resultar, então, em vazamentos noturnos. E entre os principais vilões estão o café e o refrigerante e a pimenta. Quando a gente ingere alimentos muito condimentados, inclusive o tomate em excesso, essas substâncias elas aumentam a acidez da urina e inflamam o tecido da bexiga. Então vai tornar ela mais instável e reativa. O café, por exemplo, ele é estimulante, diurético, né? Então ele aumenta a produção de urina e também estimula a bexiga a se contrair, o que favorece os escapes e o mesmo vale aí para refrigerantes, especialmente aqueles que têm cafeína, os de cola, né, as Coca-Colas, e os adoçantes artificiais que irritam e inflamam silenciosamente. O tomate também, seus derivados, os molhos prontos, ketchup, tem muita acidez. Em pequenas quantidades, é claro que não vai causar mal. O problema é essa associação ao longo do dia e quando consumidos com muita frequência e em grandes porções. Então, eles sobrecarregam aí o sistema urinário. E a pimenta e outros condimentos picantes também merecem a nossa atenção. Então, assim, a pimenta também irrita e aumenta a frequência urinária, deixando a bexiga em alerta constante mesmo durante o sono. Então, quando esses alimentos eles fazem parte da rotina, a bexiga ela perde a chance de se recuperar. Então, ela vive em estado de agressão. Por isso, quando a gente elimina ou reduz esses itens, é como se você estivesse limpando uma ferida e deixando o local respirar melhor. E isso pode ser percebido em poucos dias, com menos idas ao banheiro durante a noite, um maior controle na urina. E é importante lembrar que cada corpo reage de uma forma diferente. Algumas pessoas são mais sensíveis a determinados alimentos do que outras. Por isso, vale a pena observar como o teu corpo responde. Faz testes simples, retira um alimento por vez durante alguns dias e vê como você se sente. Esse processo da gente escutar nosso corpo é essencial para encontrar o equilíbrio. E se você está começando a perceber como pequenas mudanças fazem grandes diferenças, já te convido a se inscrever no canal, deixa teu like aqui no vídeo. Isso mostra que você está comprometido com a tua saúde e também ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo mais facilmente. Cuidar da alimentação é um passo simples, mas é super poderoso aí para a gente ter saúde. E antes de eu continuar, deixa eu te dar um recado rápido. Se você ainda não conhece o meu e-book, te convido a conhecer. O link está aqui na descrição do vídeo. Aqui eu utilizei mais de 800 ervas para fazer xaropes, pomadas, loção, garrafada,
todo o meu mundo da fitoterapia, os ensinamentos do Dr. Lair Ribeiro, eu trago aqui e te ensino a fazer mais de 1000 receitas de remédios caseiros. São mais de 600 páginas de pura fitoterapia, de pura natureza. Aqui você vai aprender a tratar artrite, artrose, pressão alta, diabetes. Tem um capítulo inteiro aqui só sobre rins, bexiga, inclusive tem vários chás lá, além desse que eu tô te falando aqui nesse vídeo. Tá super completo e ainda de presente eu mando mais 3 bônus aí para ti, 3 e-books de bônus. Olha que praticidade, tudo com ingredientes fáceis, simples, que você tem aí na tua cidade, que você encontra em qualquer vanário, em qualquer farmácia ou mesmo no supermercado. O link está na descrição, eu tenho certeza que você vai adorar. Que tal se tornar o primeiro especialista em receitas de remédios naturais aí da tua família? O próximo passo é escolher o chá certo que pode trazer alívio e força para a tua bexiga. A gente vai escolhendo o chá certo, vai fazer toda a diferença para quem sofre com a bexiga solta e vazamentos noturnos. Muita gente acredita que qualquer chá natural pode ajudar, mas essa ideia não é só imprecisa, ela pode ser perigosa. Alguns chás, ao invés de ajudar, irritam ainda mais a bexiga e pioram os sintomas. Por isso, entender o papel de cada planta é essencial para obter resultados reais. Um bom chá precisa atender a 3 condições. Primeiro, ele precisa ser anti-inflamatório. Isso significa que ele ajuda a reduzir a irritação da parede da bexiga, permitindo que o órgão funcione com mais estabilidade. Segundo, o chá precisa ter efeito diurético suave, ou seja, ele precisa estimular o funcionamento dos rins e ajudar a limpar o trato urinário, mas sem forçar demais a bexiga, ou aumentar muito a produção de urina durante a noite. Terceiro, o chá precisa contribuir para o fortalecimento muscular da região pélvica, favorecendo o controle e a retenção da urina. Ignorar esses critérios é como tomar um suco qualquer aí no lugar de um remédio direcionado para acalmar. Isso pode até ajudar momentaneamente, mas não resolve a causa do problema. Por isso, muitas pessoas tentam vários chás, ouvem indicações aqui e ali do vizinho e acabam desistindo por não verem resultados. E a verdade é que sem o conhecimento correto é fácil escolher o chá errado. E eu vou te falar do caso da dona Marlene. Isso ela ensina pra gente com clareza. Ela tinha testado diferentes receitas, seguiu dica de vizinhos, parentes e não conseguia melhorar. Até que ela descobriu uma combinação de ervas com propriedades adequadas para o quadro dela. E em pouco tempo o número de idas ao banheiro diminuiu, a roupa de cama parou de molhar e a disposição de viver começou a surgir de novo. O segredo foi a escolha consciente e correta do chá. Cada planta tem uma função específica no nosso corpo e quando bem combinadas e usadas do jeito certo, elas ajudam o corpo a regular de uma forma natural. Por isso, aprender a selecionar os ingredientes adequados é um passo essencial e é exatamente isso que a gente vai ver a seguir. Você vai conhecer as ervas certas que têm ação direta e comprovada na saúde da bexiga. Então, acompanha com atenção, porque esse conhecimento vai mudar a tua rotina. Para que o chá traga alívio real para a bexiga solta, é fundamental escolher os ingredientes com sabedoria. Nem toda erva serve para esse objetivo. Algumas são conhecidas popularmente, mas não têm a ação que o corpo precisa. Nesse caso, outras que são menos comentadas oferecem benefícios específicos e muito eficazes, especialmente quando o problema é a perda involuntária da urina. E um desses chás é a cavalinha. É uma das plantas mais importantes nesse tratamento. Ela tem ação diurética leve, o que vai ajudar o corpo a eliminar o excesso de líquidos de uma forma equilibrada, sem sobrecarregar a bexiga. Além disso, ela tem propriedades que fortalecem os tecidos do sistema urinário, ajudando a recuperar o tônus da bexiga,
que muitas vezes está enfraquecido. O barbatimão é outra erva poderosa com propriedades adstringentes e anti-inflamatórias. Ele atua diretamente sobre a mucosa da bexiga, ajudando a reduzir a irritação que causa as contrações involuntárias. É uma planta muito usada em tratamentos de infecções e inflamações com ótimos resultados também na saúde íntima feminina e no trato urinário em geral, tanto para homens quanto para mulheres. E o outro é o chá da goiabeira, das folhas da goiaba, né? Ele surpreende de tamanha quantidade de compostos naturais que combatem inflamações e controlam o excesso de bactérias. As folhas da goiaba ajudam a regular a microbiota urinária e intestinal, que está intimamente ligada também a um efeito levemente relaxante sobre os músculos internos, o que vai reduzir a urgência de urinar e evita os escapes. Muitas pessoas já têm essas plantas em casa, mas não sabem como usar elas corretamente. Outras lembram do nome, mas não conhecem os benefícios. Então, essas 3 ervas, quando combinadas, formam uma base poderosa para restaurar o controle da bexiga e devolver a segurança de passar a noite sem nenhuma preocupação. É super importante a gente observar a qualidade das folhas ou das cascas utilizadas, porque isso faz toda a diferença. Sempre prefira produtos naturais de procedência confiável. Se puder escolher versões secas e puras, sem misturas com outras ervas, isso vai preservar aí os efeitos para a tua saúde. E o preparo também exige muita atenção. E é isso que eu vou te mostrar agora no próximo passo. Não basta só colocar a planta na água e ferver. Existe uma forma correta de preparar o chá para que ele mantenha todas as propriedades e realmente funcione. Eu recebo várias mensagens na minha outra rede social e nas consultas também, pacientes me relatando, até fazendo um parênteses aqui, se você quiser agendar uma consulta comigo, tem um formulário aqui na descrição do vídeo. É só preencher que depois a minha equipe entra em contato contigo para ver a melhor data aí para agendar uma consulta. Então elas me relatam que, Rô, não funciona esse chá, não adianta, esses teus vídeos aí não funcionam, é porque tá fazendo da maneira errada. E hoje eu vou te ensinar a maneira correta de preparar, porque isso interfere diretamente na eficácia. Quando a gente está falando de saúde, cada detalhe importa, né? E no caso das ervas medicinais, o modo de preparo é a diferença entre fazer um chá poderoso, transformar um chá num verdadeiro remédio natural, ou então tá tomando um líquido sem efeito nenhum. Muitas pessoas acreditam que é só ferver a água, colocar a planta e pronto, pode tomar que vai ter efeito, mas não. Quando a gente ferve a água, a gente destrói os compostos ativos que promovem os benefícios esperados. O chá, da maneira correta, começa com a escolha da água. Sempre água filtrada, limpa, fresca. Evita utilizar aquela água que já tenha sido fervida ou que ficou muito tempo parada na chaleira. Aí você vai aquecer a água. E aqui está o pulo do gato. Aquece a água até o ponto em que surgem as primeiras bolhas no fundo do recipiente. Esse é o momento ideal. Não está fria, mas está quente o suficiente e ainda não atingiu o ponto de fervura completa. Nesse estágio aí, desliga o fogo. É importante, se você tiver um termômetro culinário, a temperatura é 80 graus. Nunca deixe ferver a água. Aí desliga o fogo, adiciona a erva que você escolher, pode ser a cavalinho, barbatimão ou as folhas da goiaba. Ou então um punhado das 3 folhas. Aí você vai usar 1 colher de sopa de sobremesa de cada uma delas para cada xícara de água. Em seguida, tampa essa xícara, é super importante
e é um dos passos mais ignorados pelas pessoas. O vapor que sobe da água ali quando o chá está em infusão contém óleos essenciais e princípios ativos da planta. E se o chá não tiver tampado, boa parte desses elementos se perde no ar. Então, precisa tampar aí o teu chá. O tempo de descanso também precisa ser respeitado. O ideal é deixar o chá abafado por cerca de 10 minutos. Esse tempo permite que os compostos sejam extraídos com qualidade sem comprometer a estrutura das ervas. Depois desse período, coa ele e tome em temperatura ambiente, ou pode tomar ele mais quentinho mesmo. E o ideal sempre é preparar na hora do consumo. Outro ponto importante que vai aumentar ainda mais o efeito desse chá, porque está relacionado ao melhor momento do dia para tomar. O horário que você toma também influencia diretamente nos efeitos aí no teu corpo. E isso acontece porque o nosso organismo ele tem ritmos naturais, que são chamados de ciclos biológicos, que vão regular funções como a digestão, produção de hormônios, atividade muscular e até o funcionamento da bexiga. Respeitar esses ritmos aumenta muito as chances de o chá funcionar como esperado, principalmente durante a noite. Isso vai ajudar a reduzir os escapes noturnos. E o melhor momento para consumir o chá é no início da noite, ali pelas 18 horas até as 19 horas. Esse horário é importante para que o corpo consiga absorver as propriedades dessas ervas, sem estimular o corpo a produzir mais urina no meio da madrugada. Nesse período, o corpo vai ter tempo suficiente para que o chá comece a agir, relaxando os tecidos internos e reduzindo a inflamação da bexiga. Outro ponto importante é evitar tomar o chá em jejum, quando o estômago está bem vazio. As ervas podem irritar a mucosa gástrica, especialmente em pessoas mais sensíveis. Isso vai gerar desconforto, queimação e até náusea. Então o corpo não vai absorver os princípios ativos de uma maneira adequada. Se você fizer esse chá durante 7 dias, depois de 7 dias você já vai sentir mudança aí. Vai ter uma redução no número de vezes que você levanta à noite, uma sensação maior de controle da bexiga, principalmente um sono mais tranquilo e profundo. E com o tempo esses benefícios aumentam, trazendo mais disposição e qualidade de vida. Caso você não encontre esses chás, eu vou te trazer outro chá também que é super importante para quem sofre com esse problema de incontinência urinária, que é o chá de uva urse, também conhecido como gaiuba. Ele é indicado especialmente para quem sofre de infecções urinárias leves e constantes, que muitas vezes agravam os episódios de incontinência. A uva urse tem propriedades antissépticas, então ela combate naturalmente as bactérias do trato urinário. Só que tem um detalhe importante: ela deve ser usada por períodos curtos, no máximo 7 dias. Esse é um chá para aqueles momentos em que a bexiga fica inflamada e mais sensível, gerando urgência urinária. O quarto chá dessa lista é das folhas de amora. Esse é especialmente eficaz para as mulheres na menopausa ou pós-menopausa, que começam a apresentar perda involuntária da urina por desequilíbrios hormonais. As folhas da amora são ricas em fitoestrógenos, que são substâncias naturais que imitam o estrogênio no organismo, ajudando a equilibrar os hormônios femininos e fortalecendo a musculatura do assoalho pélvico. O consumo regular desse chá vai melhorar muito os sintomas de incontinência feminina, além de trazer outros benefícios também, alívio de calorão, melhora da pele e do sono. Já tomou o chá das folhas da amora? Deixa aqui nos comentários a tua experiência, porque esse chá é um dos queridinhos entre as mulheres mais maduras. E para quem sofre com episódios de urgência urinária, aquele tipo que a vontade vem de repente, é impossível segurar, o chá de alecrim é um grande aliado. Ele tem ação anti-inflamatória, melhora a circulação e ainda tem um efeito levemente diurético.
o que ajuda a educar a bexiga e evitar a retenção de líquidos. O alecrim também atua no sistema nervoso autônomo, que controla o funcionamento dos órgãos internos, incluindo a bexiga. Então, se você sente que não consegue controlar a vontade de urinar, mesmo sem estar com a bexiga cheia, experimenta usar esse chá por 10 dias e observa a diferença. E não esquece de compartilhar esse vídeo com quem vive correndo para o banheiro. Esse conteúdo pode ser a transformação que essa pessoa está procurando. Outro chá que eu gosto de indicar muito é o chá de mil em rama, já ouviu falar? Ele é o próximo da minha lista, é em casos da bexiga hiperativa, incontinência por estresse e escapes noturnos. A mil em rama é uma planta com forte ação antiespasmódica. Então, ela ajuda a reduzir as contrações involuntárias da bexiga. Pessoas que têm vontade de urinar várias vezes ao dia, mesmo sem consumir muito líquido, costumam se beneficiar bastante desse chá. E tem mais, ele tem efeito relaxante sobre o sistema urinário como um todo. Toma à noite de preferência para evitar episódios noturnos de urgência. E agora me conta quantas vezes você se levanta durante a madrugada para urinar. Comenta aqui embaixo que eu quero saber se isso está atrapalhando a tua vida e compartilhando a tua experiência, você está ajudando outras pessoas a se identificarem também com esse sintoma. E um outro chá que eu gosto muito é um chá bem simples, o de sálvia. Ela é riquíssima em compostos que equilibram os hormônios femininos e ainda tem ação anti-inflamatória sobre o sistema urinário. A salva ajuda a regular o ciclo hormonal e melhora o tônus da bexiga. É uma escolha excelente para as mulheres que têm escape de urina associados a TPM ou a menopausa. E para fechar nossa lista, a gente tem o dente de leão. Ele faz um detox suave nos rins e no fígado, além de ser levemente diurético. Ele ajuda a limpar o trato urinário, reduz inchaço, melhora o funcionamento renal, o que é importante em casos onde a retenção de líquidos contribui para os escapes urinários. O dente de leão ele é muito conhecido principalmente para ajudar idosos e pessoas com histórico familiar de infecções urinárias de repetição. Ele é um chá simples, mas muito poderoso. E agora eu quero te falar de 4 suplementos naturais que complementam aí o tratamento e potencializam os efeitos desse chá. O primeiro é a própria semente de abóbora. Você pode consumir ela triturada, saladas, vitaminas, cápsulas. Ela fortalece o músculo da bexiga, regula a próstata e tem ação anti-inflamatória. O segundo que eu gosto muito é Pigeon africano, ou ameixeira africana, que age diretamente na redução do tamanho da próstata e alivia os sintomas de urgência urinária e os escapes, principalmente em homens. Ela é muito usada na Europa com excelentes resultados. E o terceiro suplemento é o magnésio, especialmente na forma de bisglicinato. Ele ajuda a relaxar os músculos involuntários da bexiga e reduz os espasmos que causam a urgência urinária. Então, pessoas com bexiga hiperativa se beneficiam muito desse suplemento. Toma de preferência à noite para melhorar a qualidade do teu sono e evitar as idas noturnas ao banheiro. E por fim, a gente tem as isoflavonas de soja, que é ideal para mulheres na menopausa. Elas equilibram os níveis hormonais, fortalecem a musculatura do períneo e ajudam a reduzir a perda de urina. E o melhor, também ajuda na pele, nos ossos e na memória. E agora me conta aqui nos comentários, quais desses chás ou suplementos você já usa? E se você ficou até o final do vídeo, coloca nos comentários um lindo coração verde para eu saber que você está realmente preocupado com a tua saúde e realmente quer ter uma saúde fantástica, mas sempre indo mais à natureza e menos à farmácia. E agora fica de indicação mais esses 3 vídeos para você assistir na sequência, eu tenho certeza que você vai adorar. Um beijo da Rô, até a próxima dica.